Sob alerta por alta de Marçal, Nunes vai apostar em voto útil na última semana, reporta hoje aqui a Juliana Dalpiva lá no iclnoticias.com.br. O candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, vai apostar em uma campanha de voto útil nessa última semana. Faltou uma semana para a votação, né, gente? Fechou ontem. Vamos lembrar todo mundo, domingão tem eleição. Essa eleição é a eleição que eu acompanho, desde que eu acompanho a eleição mais parada que eu já vi, cara. Tem gente que não sabe nem que tá rolando a eleição, o que é péssimo, né? Tem gente que não sabe nem o que está rolando, não está acompanhando nada, não está se informando, aí vai decidir na última hora, e na última hora é uma decisão puramente desinformada e emocional e idiota, e vai lá e vê quem faz mais barulho e quem é contra tudo isso aí que está aí, e aí acaba tomando essas decisões. É por isso que eu acho que o voto do Marçal ainda é um voto perigoso. Ainda é um voto perigoso. A Juliana fala, né, que o consolidado das pessoas que têm certeza que vão votar no Nunes é baixo ainda, a pessoa que declarou para o Datafolha que não muda mais seu voto, para o Nunes é 16%. É baixo. Então vejam, é uma eleição que está ainda assim numa consistência, né, aquela consistência de gelatina, né? Então o Marçal ainda é um cara muito perigoso para chegar no segundo turno. Por quê? Porque as pessoas não estão dando muita bola para essa eleição. Essa é a real. Quando você decide em cima da hora, a sua tendência é decidir no cara que é mais o papinho, o antissistema, ou tudo contra tudo isso que está aí, o fator novo, o vamos mudar, a novidade para melhor, e não é político profissional, e já é rico então não precisa roubar, toda aquela bobajada, né, feita para enganar o otário, que funciona. E tem ainda a possibilidade de um voto envergonhado no Marçal, as pessoas quando respondem à pesquisa, as pessoas que já sabem qual é a índole, o caráter e a ficha criminal dele, para o entrevistador, não assumem que vão votar no Marçal. Então pode ter surpresas. É um perigo, inclusive, para a campanha do Boulos. Eu tenho falado isso aqui desde o começo da campanha. Nós estamos em um cenário virtual de empate triplo e isso não se alterou. Não se enganem com pesquisa que bota o Nunes lá em cima, aí tem a outra lá que bota o Boulos lá com 27, 28, para mim não cola, me desculpa. Não estou falando que os institutos estão manipulando pesquisa nem nada disso, estou dizendo que não estão conseguindo medir o pulso da população. É muito mais complexo do que isso. Nós vimos em eleições passadas institutos históricos no Brasil errando muito. Muito. Estou botando aqui na conta do erro, tá? Errando muito. A dinâmica hoje é outra, é tudo muito mais complexo. Eu não acho que os institutos conseguem ter... Os que estão jogando na bola de segurança, vocês podem notar, dão sempre uma diferença entre Nunes, Marçal e Boulos, de modo que a margem de erro consiga compactuar essas diferenças e caso haja um erro, você estava dentro da margem. Então, na prática, a gente está com um empate triplo. O Nunes agora essa semana vai desesperadamente tentar buscar alguns votos do pote do Marçal ainda. E o Boulos que se cuide, tá bom? Olha aqui, ó. A Tabata mira criticando o Boulos para tomar votos anti-PSOL que estão com o Nunes. A Tabata, nessa última semana, ativou uma estratégia que é... Muita gente sabe o antipetismo? Com a eleição do Boulos acontece o mesmo, né? Tem um antipetismo em cima do Boulos. Aqui tá se falando de voto anti-PSOL, mas não é anti-PSOL. Não é um anti-psolismo. Na verdade, o Boulos representa a esquerda em São Paulo, está com a imagem colada ao Lula, isso aqui é o bom e velho antipetismo, tá, gente? Podemos até renomear aqui, né? Rebatizaram o antipetismo, mas isso aqui é antipetismo. A Tabata vai buscar esse voto antipetista. Onde está esse voto hoje? Esse voto hoje deve estar uma parte com o Marçal, uma parte com o Nunes. Então a Tabata está tentando se mostrar uma alternativa a isso. Como você puxa esse voto? Esse voto é um voto de repulsa, de ódio, de a pessoa que está repelindo. Então ela não está votando no Nunes porque acredita nas propostas do Nunes. Ela quer votar em alguém que tem a chance de derrubar o Boulos. Então é o voto anti. A Tabata quer esse voto para ela. O que ela começou a fazer? Bater no Boulos. Bater no Boulos. E aí, Tabata Amaral, você está fazendo um jogo perigoso. Por quê? Falta 6 dias para a votação. A Tabata não passou de um dígito nas pesquisas. É sempre ali 7, 8, 7, 8, 7, 8. 9, eu não sei se ela chegou em 10 em algum instituto. Acho até que não. Tá? Mas se chegou ali foi marginal, no geral, num agregador você vai ver que é menos de 10.
Então assim, Tabata, você já conhece a eleição o suficiente para saber que não vai rolar. A sua campanha acabou. Acabou. O tempo de TV do Nunes é gigantesco, é 6 minutos, o do Boulos é 2 e pouco, a Tabata quase não tem, o Marçal não tem nada. Então, quem fez o que fez até aqui, está feito. Claro, a eleição só termina quando acaba, né? E todo candidato tem o direito a ter fé, tá bom? Agora, tirando a parte da fé, que eu acho que Deus está ocupado com outros afazeres e não com a Tabata, né? Tá fazendo outras coisas, tem coisa mais importante aí para olhar. A campanha da Tabata acabou. A Tabata, na reta final desse debater no Boulos, dona Tabata, a senhora tem muito mais chance de colocar Nunes e Marçal no segundo turno do que se eleger. Mas sim, mas é muito, muito mesmo. Não é muito pouco, é muito bastante. A chance que a Tabata tem de conseguir os votos antipetistas, que aqui foram rebatizados, de anti-PSOL pela Folha, né? Batendo no Boulos e tirando esse voto do Nunes, é baixíssima. É baixíssima. Se for uma estratégia super bem vitoriosa, vai tirar 1%, 2%, 3%. Tá? A Tabata precisaria dobrar de intenção de voto em 6 dias para ter alguma chance de, quem sabe, estar no segundo turno. E isso não vai acontecer. Aí domingo ela está no segundo turno, de eu faço o quê? Nem apareço para trabalhar na segunda, né? Mas estou falando, estou fazendo a minha aposta aqui, né? A minha aposta é saudável porque não envolve tigrinho, nem bet, nem nada. Estou dizendo aqui para vocês, pela experiência que qualquer pessoa tem com a eleição, eu não imagino uma pessoa hoje que tem experiência eleitoral que chega e fala assim, não, a Tabata ainda tem chance de ir para o segundo turno. Não tem, tá? Porque não tem. Então, Tabata, o seu jogo é arriscado. Em nome desse risco, que não se paga esse risco, porque não vai dar certo, porque não vai funcionar, a Tabata pode estar jogando o Marçal no segundo turno. Ela tem o direito de fazer isso? Gente, ela tem o direito de fazer o que ela quiser com a campanha dela, desde que esteja abarcado pela lei eleitoral. Isso não é problema meu, né? Agora, isso é um problema da pessoa que mora em São Paulo, que não quer Marçal e Nunes no segundo turno. Porque aí nós partimos para o terreno, assim, o terreno contaminado, que a gente não sabe onde vai dar. Futuro incerto. Vocês imaginam isso? Pode acontecer? É claro que pode acontecer. É claro que... Olha, eu discordo veementemente das pessoas que falam, uma vaga já é do Boulos no segundo turno. Mas não acho é mesmo. O Boulos não caiu, mas também não decolou. A entrada do Lula na campanha não resolveu nada. Usar o nome da Marta como memória afetiva do paulistano, principalmente nas periferias, talvez tenha servido para evitar que o Boulos caísse. E isso efetivamente não dá para ser medido assim com precisão científica, né? O outro risco da campanha do Boulos, o Lula, que participaria de 2 caminhadas com o Boulos essa semana, decidiu viajar para o México, Jimmy. Foi para o México, né? Aparentemente para o Lula, ou o Boulos já está no segundo turno, ou tanto fez, tanto faz. Foi lá para recepcionar lá a nova presidenta do México, que vai assumir. É mais importante isso ou é mais importante assegurar a eleição de São Paulo? Eu acho que é mais importante assegurar a eleição de São Paulo. Né? O nome disso, para mim, que o Lula está fazendo agora é cagada. Concordou, não concordou também? Você tá num empate triplo em São Paulo. Você tem 2 candidatos ligados à extrema-direita. O Nunes, semana passada, acabou de falar que se arrependeu de ter apoiado vacina, gente. Durante a pandemia. É disso que a gente está falando. O Nunes é o cara que no dia seguinte a uma operação da polícia em cima das empresas de transportes em São Paulo que mostrava infiltração mafiosa do PCC nas empresas, foi lá se solidarizar com a empresa. Para não dizer que foi se solidarizar com o PCC, mas aí vocês façam a ligação mental de vocês aí. Então nós temos aí um risco do Boulos ficar de fora. E não é pequeno não é marginal, não é assim, só se acontecer alguma... Não. É uma corrida com 3 cavalos correndo um do lado do outro. A gente não pode confiar no que os institutos estão falando agora porque é difícil medir. O mundo mudou. Eles vêm errando muito.
O eleitor, tem gente mentindo de propósito para instituto, tem uma série de coisas acontecendo. Uma série de coisas. O Lula vai viajar para o México? Ô, presidente. Olha, eu tô torcendo pro Boulos chegar no segundo turno. Eu aqui, particular, eu como cidadão aqui, né? Eu tô torcendo. Mas assim, é com emoção, né, presidente Lula? Hein? Vamos deixar um pouco mais com emoção. Tá? E não adianta vir segunda-feira aqui encher meu saco no chat se o Boulos chegar no segundo turno e falar, viu aí, o Lula tava certo. Não, não tá certo não. Não tá certo não. Jogou pro alto, jogou pra cima e seja o que Deus quiser. Tá? Certo estaria se ficasse e ajudasse, se fosse fazer as caminhadas e botasse o rosto e tal. Estranho, né? Posso imaginar que a campanha do Boulos não esteja muito feliz com isso. Vocês conseguem imaginar? A campanha do Boulos está feliz ou está de boa? Não, tudo bem, não precisa. Se o papo até ontem era não, com o voto do Lula, com o Lula aparecendo, vai ajudar a trazer voto, tal, não sei o quê. Ou o staff do Lula avaliou que o Lula não traz mais voto do que já tem. Será que é isso também? Jogou a toalha? Não, não adianta mais porque o que o Boulos tem é isso aí e o Lula não vai mais ajudar. Pode aparecer que não ajuda mais. O que é uma admissão velada de fraqueza também, política, né? Você falar, não adianta mais, deixa rolar. E aí a Tabata tá fazendo esse jogo. A Tabata tá fazendo um jogo que tenta se beneficiar do antipetismo, do novo antipetismo, rebatizado de antipsolismo. Eu acho que não existe antipsolismo, as pessoas não são antipsol. Né? É antipetismo, bom e velho. Que está representado na figura do Boulos. E a Tabata fazendo esse joguinho, Tabata, a senhora pode ajudar a colocar Marçal e Nunes no segundo turno, porque para a sua candidatura isso aí vai mudar absolutamente nada, a senhora não chega no segundo turno com isso. Né? Então é mais ou menos como está. Abrimos para o incerto. Falta uma semana para a campanha, não sabemos, né? Uma cadeirada pode mudar uma eleição. A cadeirada não metafórica de São Paulo não mudou a eleição, mas a facada não metafórica do Bolsonaro também mudou. Ou consolidou, vitimizou o Bolsonaro, deu mídia para ele, evitou que ele caísse, colocou ele num lugar fragilizado, aquela coisa toda que a gente sabe já, né? Pode acontecer qualquer coisa essa semana, um fato novo, inesperado, a eleição se decide assim também, né? Pum, acontece uma coisa inesperada e a coisa bagunça tudo e vira tudo. Mas eu ainda temo que exista um voto envergonhado no Marçal que não está aparecendo nas pesquisas. O Marçal apanhou durante semanas inteiras e não caiu. Apanhou muito e não caiu. E os institutos não estão arriscando. Tá todo mundo dando número aí dentro da margem. Né? Não vamos arriscar, porque assim ninguém erra. Né? Na prática até agora, quase nenhum instituto errou. É impossível o instituto ter errado, né? Porque se está tudo mais ou menos dentro da margem, até agora ninguém errou. Ninguém vai poder dizer, o Datafolha errou lá. Não, até agora ninguém arriscou errar. Eu sei que o pessoal do instituto vai falar, não, mas é o que vem das ruas, tudo bem. Eu só estou dizendo que coincidentemente parece que está todo mundo jogando dentro da margem, né? Aí, Então tem esse risco ainda. Tabata Amaral fazendo um risco perigoso. Presidente Lula arriscando. Bastante, que não é pouco não. A gente não sabe o que vai acontecer no domingo em São Paulo. Pesquisas indicam vantagem de Bolsonaro sobre Lula nas eleições das 103 maiores cidades do país. Isso aqui é um levantamento feito pela Folha que eu já tinha antecipado aqui mais de mês atrás. Se não me engano, assim, faz quase 2 meses eu falei nominalmente aqui para vocês quem seriam os grandes vencedores da eleição. Lembram? E o grande perdedor da eleição. Grandes vencedores da eleição. O novo Centrão. O que era antigamente o PMDB nas prefeituras do interior do Brasil. O PMDB dominava o Brasil, né? O PMDB era aquele partidão que cabia meio que todo mundo, né? Originalmente um partido democrático de centro-esquerda, mas na verdade virou um balaio de gatos. Porque o interior do Brasil é muito mais complexo. O interior do Brasil, essa dicotomia, Lula, Bolsonaro, também não é bem assim. Tem aliança, tem bagunça, vai. E o PMDB era o lugar que abraçava todo mundo. Entrava desde o reaça de direita até o cara um pouco mais moderado, meio centro-esquerda lá. Né? Esquerda mesmo, não tinha muito, mas tudo bem.
Quem serão os grandes vencedores da eleição? O Centrão, os Kassab, PSD, União Brasil, PP, Republicanos, essa galera vai fazer prefeitura dar com pau. PL do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto também. Quem vai ser o grande perdedor das eleições municipais? E segunda-feira eu posso vir aqui e falar, não foi, mas tá com cara de ser até agora, por tudo que a gente acompanhou, o PT e a esquerda. Talvez seja a pior eleição nos últimos tantos anos do PT e da esquerda. O Brasil da próxima segunda-feira será um Brasil eleitoralmente, em relação aos eleitos, mais à direita. Vocês não tenham dúvida disso. Pode acontecer uma coisa que ninguém está vendo e não ser, mas não é o que parece. Ou pode não ser tão feio assim o tombo. Pode não ser tão feio assim o tombo, mas não parece que vai ser muito bonito, não. A Folha planilhou aqui, né? Pesquisas eleitorais mostram o maior número de candidatos apoiados por Bolsonaro na liderança em relação aos chancelados por Lula nas 103 maiores cidades do país, com mais de 200 mil eleitores e que podem ter segundo turno. Ao todo, os nomes do ex-presidente estão em primeiro lugar em 23 dos grandes municípios e 11 deles de forma isolada. Isso do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro, os candidatos identificados com o Bolsonaro nessas cidades grandes acima de 200 mil habitantes, que é onde está a maior parte da população brasileira, se você somar em milhões de pessoas, onde está a maior parte do dinheiro, do PIB, etc e tal, e dos problemas também. Os candidatos do Bolsonaro lideram em 23 dessas grandes cidades, sendo que em 11 de forma isolada, com chance eventualmente de já matar no primeiro turno. Já os preferidos pelo Lula lideram em 16 cidades. Veja que não é pouca diferença não, né? Não é pouco. E 5 isoladamente. Como é normal nas eleições, o cenário pode se alterar, claro, na reta final. A vantagem de Bolsonaro sobre Lula se dá mesmo com o petista tendo o nome vinculado a mais candidatos que o ex-presidente. 81 postulantes nas 103 maiores cidades do país têm a chancela de Lula e 64 do Bolsonaro. Ou seja, o Lula aparece em mais campanhas, o nome do Lula está oficialmente mais ligado a mais candidatos, e não é pouco, né? 81 contra 64. E mesmo assim, os que são ligados com o Bolsonaro, nem que de forma indireta, nem que por antipetismo, nem que por antagonismo, estão se dando melhor nas pesquisas do que o Lula. Isso porque é um Brasil que está derivando à direita, ao que tudo indica nessas eleições municipais. A gente tem que ver os dados consolidados na segunda-feira. Pode ser que não seja isso, pode ser que seja um pouco mais equilibrado, pode ser que o tombo não seja muito feio. Agora, dificilmente pode ser que na segunda-feira aqui a gente vai falar que os blocos de esquerda tiveram uma eleição excelente e fizeram muitas prefeituras e foi ótimo para a esquerda. Eu acho muito difícil que vai ser essa análise na segunda-feira aqui. Acho quase impossível, aliás. Só não vou dizer impossível porque a eleição tem um imponderável, né? Bom, e aqui tem os nomes, né, dos prefeitos todos, dos candidatos todos, né? Candidatos bolsonaristas lideram em 8 das 26 capitais. Em outras 3, São Paulo, Fortaleza e Rio Branco, há uma disputa acirrada entre os nomes. Fortaleza é o único palco de uma disputa PL-PT cabeça a cabeça. As outras são por partidos terceiros, né? Então, todos os dados estão consolidados aqui na Folha de São Paulo. Hoje teremos a divulgação de outras 2 novas pesquisas, Atlas e Quest. Lembrando que a Atlas é uma pesquisa que vem destoando mais, né? Quest e Datafolha têm saído praticamente a mesma coisa, com alguma alteração da posição, um para frente, um para trás e tal, mas tudo dentro da margem de segurança ali, então tá tudo meio empatado quando tá empatado, né? A Atlas vem um pouco acima do tom em relação ao Boulos, vem colocando Boulos em São Paulo, acima do Ricardo Nunes. Se eu não me engano, é a única que tem feito isso, que tem conseguido esse resultado, né? A Atlas é feita pela internet, você é atingido por uma publicidade online, para saber se você quer responder uma pergunta, uma pesquisa, você entra lá, responde. O nosso colega Rodrigo Viana falou que já respondeu esses dias a Atlas, né? Foi atingido lá no Instagram, eu acho, respondeu, e aí as outras são pesquisas presenciais, feitas entrevistando pessoas. As 2 metodologias têm prós e contras. As 2. Na internet, diz o pessoal da Atlas que o tal do voto envergonhado aparece mais,
Então a pessoa que pensa assim, eu não vou falar para ninguém que eu vou votar no Marçal, ou no Boulos, ou no Ricardo Nunes. Pela internet a pessoa fala, porque ela não tem ninguém mediando a conversa. Mas também pela internet você pega assim os eleitores mais engajados, o cara que está disposto a clicar no negócio e parar lá e responder. Então, em tese, a pessoa mais interessada em eleições ou mais ideologizada, entre aspas, ou politizada, ou informada. Então, um outro perfil de eleitor. Na rua você pega, digamos assim, a pessoa mais comum, passeando ali, que pode ser qualquer pessoa que olha para você e fala, tá, tudo bem, vou gastar 3 minutos aqui, responder umas perguntas e segue a vida. É mais fácil você pegar pessoas que não estão necessariamente ali, né, almoçando e jantando político o dia inteiro.